Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal INBEOM, o tal sul-coreano, médio-centro, hoje comparado ao João Moutinho. Já lá vamos por Paulo Bento. Parece que vai ser mesmo o reforço do Porto para o lugar do Fofana, para substituir o Fofana, para ser o suplente do Froholt. É um jogador que pode jogar em todas as posições, é uma grande oportunidade de negócio que o Porto fez aqui. É um jogador que é verdade que se calhar já não vai ser vendido porque tem 29 anos, pode não render mais dinheiro, mas olhando a uma possível estratégia do Porto aqui de contratar jogadores a preços mais baixos para não ter que vender, é uma grande contratação. Em relação à posição de ponta de lança, temos novidades em relação ao Marcos Leonardo. Parece que vai para o Ajax por 17 milhões de euros e não pelos 25 que se chegou a falar muito nos últimos dias, e portanto isto pode ter sido mais uma oportunidade perdida pelo Porto, mas sabemos que o Porto tem sempre uma lista muito grande de alvos e hoje volta-se a falar insistentemente no Ponomarenko, que pode ser uma oportunidade também para o Porto, embora o valor que se fala do jogador é 12 milhões, vamos ver se o Porto está disponível ou não para gastar esse valor. E temos também o Jhon Duran, que continua a ser falado, é o principal alvo do Porto, pelo menos por aquilo que tem sido as notícias, ao que parece, e também me parece ser um craque, como eu dizia ontem, no vídeo de ontem eu analisava o perfil do jogador, é um goleador, tem muita capacidade física, tem muita técnica, velocidade, tem aquele problema que abandonou vários estágios e saiu a mal de vários clubes, e é por isso que o Al Nassr também já não o quer. Se o Porto conseguir domar este jogador é um grande reforço. Agora também é preciso ver o valor a que ele vem. Fala-se de 25 milhões, o valor dele, como eu dizia ontem, está nos 12 milhões no Transfer Market. Enfim, pode ser também ele o reforço, podem vir ainda dois pontas de lança. Já lá vamos, até porque Denis Gul está integrado no estágio em Inglaterra. O Porto chegou hoje à Inglaterra e, estranhamente, ao contrário do que se dizia, Farioli não cortou ninguém da lista, foi com 35 jogadores para o estágio. O que dizem agora é que ele vai só cortar depois do estágio. Também faz sentido porque o Porto está um bocado atrasado no mercado. Sabíamos que Farioli queria ir para o estágio já com a equipa completa. Não vai, mas vai com boas notícias. Pelo menos para já, o Porto ainda não vendeu ninguém. E pode ser até estratégico do Porto manter toda a equipa. Agora, como nós avaliamos do jogo de sábado, se o Porto teve tanta dificuldade em marcar golo, mantém-se as dificuldades da época passada. Isso não é um grande sinal, mas o Porto ainda vai muito a tempo de resolver essa questão. Depois temos a questão do lateral esquerdo, que eu continuo sem ver nomes. Também perguntar-te se não achas que pode ser o lateral esquerdo a grande surpresa do dia 25. Em relação a isso, também tenho aqui uma teoria que eu acho que se o Porto avançar para a ponta de lança, a surpresa é o lateral esquerdo. Se não avançar, a surpresa vai ser um ponta de lança. Mas já lá vamos analisar tudo. Primeiro pedir-te aquilo que peço sempre, que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças que o teu like é muito importante também para que o vídeo entregue para mais gente, e portanto pedir-te, se puderes deixar já o like, seria muito importante. E não te esqueças também de subscrever o canal. Se ainda não subscreveste, rumo a essa meta de 14 mil subscritores. Se és novo por aqui, pedir-te que subscrevas para dar então uma força aqui ao canal. Se já assististe a vários vídeos, como ainda ontem acontecia, várias pessoas que assistiam que ainda não subscreveram, não te esqueças de subscrever hoje para então ajudares a alcançarmos essa meta de 14 mil subscritores. E começando então a análise de hoje. Hoje temos que começar por essa notícia que há 2 dias demos aqui conta e que tinha um bocado de contornos ainda de rumor, mas que hoje está praticamente confirmado, que é INBEOM vai ser Wang Inbeong, jogador da Coreia do Sul, vai ser o reforço do Porto para o meio campo, para o lugar de Fofana, substituto do Fofana direto, para ocupar ali uma vaga de um suplente de Froholt. Eu já disse aqui no vídeo de há 2 dias, e também se quiseres ver mais da minha opinião sobre o jogador, convido-te a ir ver esse vídeo, onde eu dou a minha opinião, que eu acho que é um excelente negócio da parte do Porto, no sentido em que é um jogador que vai para suplente do Froholt, ele não vem para ser titular. E o Porto chegou-se a falar aqui, e hoje vemos por aquilo que é a estratégia do Porto no mercado, era uma loucura, porque estava muita gente a acreditar, e eu também pensei que fosse verdade, porque foi muito falado, e a verdade é que o Porto sondou o jogador e estava muito interessado nele, a acreditar que o Porto ia pagar 30 milhões pelo Irenki. Olhando agora aquilo que está a ser a estratégia do Porto no mercado, de facto não faz sentido. E hoje temos até outra notícia, como eu dizia aqui na introdução do vídeo, que é a contratação, ou quase contratação do Ajax, está muito bem encaminhado para contratar o Marcos Leonardo por 17 milhões. Falou-se aqui que o Porto teria que desembolsar 25, que ofereceu 20, e afinal, ao que parece, o Ajax até o consegue por 17 milhões. Portanto, o problema aqui é que o Porto não quer entrar em loucuras em contratações, e eu acho que há uns vídeos aqui atrás, quem costuma acompanhar aqui o canal sabe que eu lancei esta hipótese. Ou o Porto estava realmente à espera de vender para ter orçamento
para contratar reforços mais específicos e mais estratégicos, para não repetir o mercado de janeiro, em que houve ali contratações como a do Mofi, que foram falhanços totais, ou jogadores que acabaram por vir em situações contratuais não muito vantajosas, como aconteceu com o Fofana, por exemplo, que veio por empréstimo e depois acabou por sair e era um jogador que agora fazia muita falta ao meio campo do Porto. A outra possibilidade, que eu acho que é que se confirma, é que o Porto quer e vai fazer um grande esforço para manter a equipa do ano passado. Acho que até faz sentido, e já agora isto é aqui um parênteses, mas olhando para aquilo que é o slogan do Porto para esta época, Porto de Honra, que é muito, até tem aquela camisola cor de vinho do Porto, é muito a lembrar o vinho do Porto, que como sabemos é melhor quanto mais idade tiver. Pode ser até já um sinal que tínhamos aqui no marketing do Porto de que a estratégia é manter a equipa da época passada com a equipa mais madura, os jogadores mais entrosados, e pode sair aqui uma equipa melhorada em relação à da época passada. Eu sinceramente, olhando para esta contratação do Inbeom e olhando para a quantidade de oportunidades que o Porto teve de negócios e que não avançou, e olhando até para o valor pelo qual o Marcos Leonardo acaba por ir para o Ajax, que era completamente ao alcance do Porto, dá-me a impressão que o Porto está nessa estratégia. E, portanto, este Inbeom vem por 7 milhões, ainda não é confirmado, ele pode até vir por menos. É verdade que é um jogador que já não vai dar retorno ao Porto. 29 anos, se ele passar 2, 3 épocas no Porto, já não deve ser vendido por muito, se calhar até fica no Porto mais anos e torna-se aqui uma referência da equipa. E sabemos que estes jogadores que vêm da Ásia normalmente têm esse perfil também, serem muito fiéis à equipa e têm uma forma de trabalhar diferente muitas vezes, que acaba por fazer com que fique mais tempo no clube. É possível que isso aconteça. Portanto, é um jogador que traz já rendimento atual para a equipa, é um jogador que é da confiança de Farioli. Isto é muito interessante. Quando o Porto quer contratar reforços, normalmente, não digo para ser suplentes, porque nós sabemos que com Farioli e as equipas ele faz muita rotação e é difícil às vezes perceber qual é a equipa alternativa, qual é que é a equipa titular. Mas de qualquer forma, quando o Porto já tem aquele 11 base estável e precisa de acrescentar um outro jogador, normalmente vai buscar alguém da confiança de Farioli. Isto acontece muito. Aconteceu com o Pablo Rosário, por exemplo. O Porto já tinha um meio campo estável, precisava de mais um 6 e foi buscar um jogador que é polivalente e foi essencial na época passada. Chegou até a jogar a defesa central. E acho que aqui o Inbeom vem na mesma linhagem de um jogador que Farioli conhece dos tempos do Ajax, que é um jogador polivalente, pode fazer qualquer posição no meio campo, mas vem idealmente ali para tapar a saída do Fofana. É também uma grande contratação na questão da experiência. Eu já falei aqui que o Porto tem um plantel muito jovem, o Porto está a aumentar muito e também tem muito talento da base da equipa B, dos Júniors, e dá para ver só dos 35 jogadores que Farioli leva para a Inglaterra, a maior parte são jovens, a média da equipa está muito baixa de idades. E o Porto precisa de experiência até para jogar a Champions League, e Farioli valoriza muito isso. Eu já tinha dito aqui que eu acho até que Farioli ainda vai pedir à estrutura do Porto um central experiente, porque Farioli valoriza esse lado experiente. Ele fez isso com o Tiago Silva, o próprio André Silva, já com 30 anos, podemos considerar um jogador experiente, e agora chega o Inbeom também com 29, que é mais um jogador experiente ali para o meio campo, que é importante no meio campo também, que é muito jovem. Também vamos ver se, por exemplo, o Varela sair, será também o jogador mais velho do meio campo que acaba por sair. Portanto, acho que é importante até na idade. Depois a questão das qualidades do jogador. Já tinha dito aqui que houve até gente que sugeriu, porque nós tínhamos aquele desafio, e ainda temos, de sempre que houver algum jogador que ache poder ser um bom reforço para o Porto no Mundial, de ficarmos atentos e trazemos para aqui esses nomes também para sugerir ao Porto e também para debatermos aqui possíveis reforços para o Porto. E eu lembro-me que o Wang Inbeom foi falado, porque havia muitos nomes sugeridos, tanto do Japão como da Coreia do Sul, que são duas seleções que são sempre muito bem organizadas e têm sempre jogadores muito bons e às vezes não são caros. Eu lembro-me que até eu sugeria mais jogadores do Japão, mas também tem a ver com o facto da Coreia do Sul não ter passado a fase de grupos, mas chegou-se a falar desse jogador. É um médio que deu para ver no Mundial, que tinha muita qualidade com a bola nos pés. Eu até, para mim, achei que ele era um 10, mas realmente avaliando melhor e vendo até os vídeos que há disponíveis do jogador e avaliando o perfil dele, ele é um box-to-box que tanto pode jogar a 6, como pode jogar a 8, como a 10. Ele tem muita técnica com a bola nos pés e para mim ficou-me na memória aquele golo que ele marcou no Mundial. Eu até no vídeo de há 2 dias coloquei na capa o golo que ele marcou, porque acho que essa imagem, pelo menos a mim, quando eu perguntava quem é este jogador, quando comecei a ver o nome a ser associado ao Porto, quando me lembrei do golo, lembrei-me logo quem era o jogador. Portanto, acho que há aqui muitos seguidores que também provavelmente vão pelo mesmo caminho e acho que esse golo mostra a qualidade dele. Ele também tem golo, tem técnica, ele ali fintou o guarda-redes, fintou várias defesas, foi um golo com muita qualidade e acho que é um bocado a imagem de marca dele. Tem muita qualidade nos pés, faz passes, acho que a qualidade de passe dele é uma das principais características.
É um jogador que não vai ser um fraude que corre o campo todo como um louco, digamos assim, mas é um jogador que tem muita capacidade física. Eu hoje vi entrevistas, tanto do Paulo Bento como do adjunto dele da altura, quando ele treinava a Coreia do Sul, que era o João Aroso, e os dois a compará-lo ao João Moutinho, e realmente a comparação é bem feita no sentido que é o tal jogador que está sempre naquela rotação média, que preenche o meio campo, que dá muita estabilidade ao meio campo, tem qualidade de passe, tem remate, estabiliza a equipa e joga em qualquer posição no meio campo. Acho que pode ser então o Porto aqui conseguiu contratar um novo João Moutinho. Não seria talvez, olhando aquilo que Farioli normalmente pede ao meio campo, acho que não é a característica ideal de um jogador. Eu acho até que, por exemplo, se o Porto tivesse um João Moutinho, talvez ele ia jogar mais na posição 8/10 do que na posição 8. De qualquer forma, o Imbeom também pode jogar na posição 8/10, como o Fofana chegou a jogar também, mas pronto, é também um jogador polivalente, tem algumas semelhanças realmente, ele parece-me mais alto e mais, enfim, posso estar enganado, mas ele parece-me ter também mais, não diria mais resistência, porque o Moutinho não há ninguém que tenha mais resistência que ele, mas que tem talvez passada mais larga, que ocupa mais espaço, dá-me essa impressão, e nesse sentido é um jogador mais para o meio campo de Farioli. Mas acho que é um craque, é uma grande contratação. Não é o Irenki, que tinha aqui um potencial para explodir e ser depois vendido por milhões ao Real Madrid, por exemplo. O mesmo acontecendo com o Puerta, que foi a grande revelação do Mundial na Colômbia e também tinha muito potencial, mas é um jogador que, vindo por um valor muito baixo, pode manter aqui a estabilidade do meio campo do Porto, que me parece. Claro que vamos ter aqui mais confirmações, o mercado é longo, como muita gente tem comentado, ainda falta muita coisa, ainda há muita coisa por vir e que pode acontecer, mas dá-me a impressão que o grande esforço do Porto esta época é manter a equipa praticamente igual à da época passada e nesse sentido fechou aqui o meio campo. Se o Porto conseguir segurar os dois jogadores que estão mais na porta de saída, digamos assim, que é o Varela e o Mora, o meio campo está fechado. E agora falta o quê? Falta o ponta de lança e o lateral esquerdo, olhando para aquilo que eram os problemas do Porto na época passada. E eu diria também, acrescentaria aqui, não é tão unânime, eu sei aqui no canal, mas eu acrescentaria aqui que o Porto precisa de um central também, porque o Perpites não foi nem sequer convocado para o jogo com o Hibernian e os sinais acho que estão todos dados de que pode ser mais uma época em que ele praticamente não joga. Farioli é exigente também na rotação entre os centrais, chegou a usar até o Pablo Rosário várias vezes a central, abdicando do Perpites, mas lá está, ele tinha Tiago Silva e mesmo assim usava o Pablo Rosário. Acho até que se o Porto quer então evoluir para um outro nível, quer melhorar a equipa em pontos-chave, acho que precisa de um central. E acho que vai optar por um central experiente, olhando àquilo que Farioli pediu a época passada e que acredito que esta época volta a pedir. Mas sei que esta parte do central não é tão unânime, sei que há portistas que não concordam, sei que os portistas gostam do Perpites, eu também gosto, eu entendo esse gosto pelo Perpites, porque ele tem aquele espírito raçudo de jogador a Porto, sem dúvida que sim. Agora, eu olho para aquilo que são as opções de Farioli e ele parece não confiar no Perpites para central e por isso acho que fazia sentido o Porto avançar para outro central. Bem, sei que o Porto esta época tem o Neon Pérez, mas o Porto precisa de 4 centrais, não é de 3, que estejam aptos e prontos a jogar. Eu notava também que no jogo com o Hibernian não foi convocado, por exemplo, o Gabriel Braz, que é também outro central, que andou a época inteira ali a treinar muitas vezes com a equipa e que nunca foi chamado para jogar com a equipa principal, acho que ele não jogou nenhum minuto a época passada, mas estava sempre ali na calha, falávamos muitas vezes dele e, portanto, acho que o Porto precisa também de um central. Mas olhando então para a posição de ponta de lança, que é onde o Porto está muito carenciado, e isto foi um dos problemas identificados pelo Vilas Boas. Eu ainda me lembro da entrevista que ele deu no relevado do Dragão, quando o Porto no último jogo em que o Porto é consagrado campeão, ele confessa dizendo que realmente o problema do Porto foi não ter um avançado matador. E ele diz até que se o De Jong e o Samu estivessem aptos, provavelmente o Porto tinha chegado mais longe na Liga Europa e na Taça de Portugal. Isto significa chegar à final da Taça de Portugal e significa pelo menos ter chegado às meias finais da Liga Europa. Portanto, foi muito identificado esse problema da falta de eficácia e o Porto foi muito rápido a avançar para o André Silva. E eu acho que foi uma excelente contratação. Aliás, o André Silva é uma oportunidade de negócio enorme, é maior do que esta do Imbeom, porque ele chega a custo zero, é portista, traz a mística, traz esse jogar a Porto. Eu, por exemplo, via hoje, e acho que se não viste, convido-te a ver, mas acho que já muitos portistas viram, o vlog do Porto. Eu via hoje o resto, que eu já tinha visto um bocado ontem, e hoje vi o resto, em que o Porto mostra no vlog como é que foi estes primeiros dias da pré-temporada do Porto. Tem lá tudo, tem a chegada do Diogo Costa, que foi cumprimentar a equipa, e há ali um ponto que eu acho crucial, que é o André Silva, o discurso dele, de quando chega à equipa, ele fala logo da Supertaça, a
forma como ele, na cabeça dele, ao chegar ao clube, havia mil coisas que ele podia dizer e podia pensar, a forma como ele pensa logo num título, isso é muito o espírito ADN do Porto, que é difícil de explicar e que se calhar os outros jogadores demoram mais tempo a conseguir entender, e o André Silva tem logo isso. Portanto, o André Silva é mais um jogador. E já agora, eu hoje via, quando a equipa estava no aeroporto para viajar para a Inglaterra, o Diogo Costa e o Rodrigo Moura são os jogadores mais solicitados. Eu penso que isso até nas notícias foi salientado, tinha muita gente a pedir fotos com eles. É porque há ali qualquer coisa de especial. São jogadores formados no Porto, têm o ADN do Porto, a tal mística, e é muito importante o Porto. Esta contratação do André Silva é realmente uma grande oportunidade que o Porto teve aqui, e acho também muito importante, como eu digo muitas vezes aqui, o Porto não tendo reforços, mas mantendo os jogadores da época passada, os principais, acaba por ser às vezes melhor do que um grande reforço. E o Rodrigo Moura e o Diogo Costa são jogadores muito cobiçados no mercado. O Rodrigo Moura está a ser muito subaproveitado pelo Farioli, podia render muito mais se calhar com outro treinador e outra tática. Mas tanto um como o outro, o Diogo Costa, claro, é essencial nesta equipa do Porto, são também jogadores a Porto, formados no Porto, que têm esse lado que faz a diferença. E também eu hoje já agora um outro parênteses, via uma entrevista do Nelson Oliveira, eu não me lembro se foi ao Jornal A Bola, penso que foi, mas se pesquisares essa entrevista ela está por aí, em que o Nelson Oliveira revela que nas férias no Algarve esteve com o Diogo Costa, e o Diogo Costa dizia... enfim, não sei se foi esta época, mas que o Diogo Costa dizia que o Nelson Oliveira era um jogador a Porto, no sentido raçudo. Ele dizia que é benfiquista, mas que entende o que é que o Diogo Costa quer dizer, porque ele tem esse lado de ser do Norte e de dar tudo em campo. E o Diogo Costa identifica muito bem esse espírito nos jogadores, porque é um jogador formado no Porto. E já agora o Nelson Oliveira, acho que está completamente descartado de ser reforço do Porto, mas ele, penso que está livre, se não me engano. Eu acho que ele terminou o contrato com o Vitória de Guimarães, ou está a terminar contrato, e acho que pode transferir-se a custo zero. Não sei se poderia ser um nome, também perguntar-te. Acho que não, sinceramente acho que não, mas já que falei aqui do Nelson Oliveira, ele é ponta de lança. Mas acho que seria um downgrade, já que temos aqui falado tanto de upgrade, acho que mais vale ficar com o Denis Goul. E já agora falando do Denis Goul está com a equipa em Inglaterra, portanto ele vai integrar o estágio, e eu acho que isto não significa que o Porto vai ficar com o Denis Goul. Eu acho que isto significa primeiro, que o Farioli quer 3 pontas de lança prontos para jogar, porque ele fica com André Silva, Eduardo Ferreira e Denis Goul. Acho que a hierarquia aqui será trocada. Será André Silva o principal, o titular, Denis Goul o segundo e Eduardo Ferreira o terceiro. O que é que isto me diz? Diz-me que o Porto pode contratar 2 pontas de lança e não um, porque eu não acredito que o Porto vai ficar com o Denis Goul. Acho que o Denis Goul já deu mais que provas que pode ser. Primeiro, ele tem mercado na Turquia, portanto, pode dar aqui algum dinheiro ao Porto, passando mais uma época em branco ou jogando pouco no Porto, pode desvalorizar completamente. E, portanto, pode render aqui entre 15 e 20 milhões, e acho que o Porto pode aproveitar esse dinheiro depois para contratar um outro ponta de lança. É até essa uma das teorias mais fortes de porque é que o Porto ainda não contratou um ponta de lança. E, portanto, acho que o Porto ficar com o Denis Goul não faz sentido, e acho até que ele estar no estágio neste momento mostra que o Porto está um bocado atrasado nesse sentido. Agora, hoje fala-se de mais pontas de lança. Claro que o Marcos Leonardo caiu, essa possibilidade. Ontem falávamos aqui do Duran. O Duran é o jogador, talvez o jogador com mais qualidade, que está a ser insistentemente falado para o Porto. Há um outro nome que ainda hoje eu via surgir novamente, que é o Ponomarenko. Já falamos aqui dele também, que será um ponta de lança mais desconhecido para nós todos, mas que é um ponta de lança do Dinamo Kiev, muito promissor, também tem muito golo, é goleador, e tem essa característica de ser mais alto, é um jogador forte de cabeça, no jogo aéreo. Não sei se o Porto não está a olhar aqui para os dois. Não acredito que o Porto vá contratar os dois por esta questão. O Porto não gastou nada com o Imbeom, parece que não está nem muito interessado em vender muito, está até bastante atrasado nesse sentido, e portanto acho que o Porto até se calhar só avança para um deles. Como eu dizia, o Duran vai andar ali, o valor dele está nos 15 milhões, mas com certeza em negociações o Porto vai andar à volta desses valores, que é um valor muito próximo do Marcos Leonardo. E não sei se o Porto vai aceitar pagar esse valor pelo Duran. Pode também ser uma questão só de oportunidade. Como o Denis Goul ainda não saiu, o Porto não vai avançar não ia avançar para o Marcos Leonardo enquanto o Denis Goul não saísse, e o Ajax antecipou-se. Nesse sentido, pode acontecer vir o Duran. Mas também o Ponomarenko, é verdade que o Porto pode tentar aqui negociar qualquer coisa. Ele está avaliado em 12 milhões. Eu lembro-me que o Piatusevski também estava, na altura em janeiro, avaliado em 12 milhões, e o Porto conseguiu contratá-lo, penso que por 10. Pode ser que consiga o mesmo, e nesse sentido pode ser o Ponomarenko o ponta de lança que vem para o lugar do Denis Goul. De qualquer forma, olhando para a forma como o Farioli trabalha, já disse aqui várias vezes que ele não é muito de apostar nos jogadores da equipa B, e tendo em conta que ele tem esse pormenor de estar ali com 3 pontas de lança
no estágio, pode ser um sinal que o Porto ainda vai contratar mais um ponta de lança, mas olhando aquilo que o Porto está a gastar, talvez venha a custo zero. Ou pode ser que o Porto esteja mesmo à procura de vender algum jogador, não só o Denis Gould, porque o Denis Gould dá para contratar um outro ponta de lança, o Porto teria que vender um outro. Parece-me que é mais por aí que o Porto está só a acertar o plantel e é por isso também que está a ser mais lento no mercado, porque as grandes novidades e contratações é manter praticamente a equipa como está. E depois temos a posição de lateral esquerdo, que eu não me canso aqui de falar, que não há nomes neste momento apontados para a lateral esquerda do Porto, e isso preocupa-me, porque dá-me a impressão que o Porto não se importa, ou vai começar novamente a época com Zaidu e Francisco Moura e vai voltar a não contratar nenhum lateral esquerdo. É o terceiro mercado seguido com Farioli. As dificuldades na lateral esquerda estão mais que identificadas, mas parece que o Porto não está muito interessado, ou pelo menos não há nomes apontados para a lateral esquerda. E eu tenho aqui uma teoria, como eu dizia no lançamento do vídeo. A minha teoria é simples: eu acho que se o Porto contratar um ponta de lança nos próximos dias, a surpresa no dia da apresentação vai ser no lateral esquerdo. Se o Porto não avançar para um ponta de lança nos próximos dias, acredito que a surpresa no dia 25 seja um ponta de lança, e aí a posição de lateral esquerdo fica um bocado de forma preocupante em aberto, a não ser que entretanto saia o Francisco Moura, e aí o Porto é praticamente obrigado a contratar um lateral esquerdo. Não acredito que vai ficar só com o Zaidu, embora haja essa possibilidade que eu já falei aqui várias vezes e que eu não sou muito fã, mas que Farioli já testou várias vezes, que é o Martim Fernandes a lateral esquerdo e o Porto avançar para mais um lateral direito. Até porque, como eu tenho dado nota aqui, o Porto tem sondado muitos laterais direitos. Ainda tínhamos aqui ontem a questão do Daniel Salles, do Flamengo, que seria um jogador muito promissor, com muita qualidade, mas é lateral direito, não é lateral esquerdo. Bem sei que ele pode vir para a equipa B, mas de qualquer forma é um lateral direito. Portanto, acho que o Porto devia avançar primeiro, era para um lateral esquerdo. Vamos ver, ainda falta aqui muito mercado, mas não vejo o Porto a mexer-se muito no sentido do lateral esquerdo. Pode ser que seja a surpresa no dia da apresentação, que também pode ser um central. Se o Porto fechar as três posições, médio, ponta de lança e lateral esquerdo, acredito aí que a surpresa seja um central. E já agora volto a lançar a pergunta que tenho lançado sempre aqui: quem é que achas que vai ser a surpresa do Porto no dia 25, tendo em conta que o mercado é dinâmico e temos que falar em relação ao que está a acontecer no dia de hoje? Claro que amanhã tudo pode mudar, mas tendo em conta a forma como as coisas estão encaminhadas neste momento, quem é que achas que vai ser a surpresa no dia da apresentação do Porto? E já agora, falei aqui de equipa B, eu hoje olhava para o meio campo do Porto. Se o Porto realmente fecha o Inbeom, deixa de haver espaço para o Eric Granás. E o Eric Granás, curiosamente, é um dos jogadores que não foi utilizado nem convocado para o jogo com o Hibernian. E dá-me a impressão que pode ter sido mesmo um reforço para a equipa B. O Farioli disse isso. Ele não deixou de salientar que o jogador tem qualidade. Aliás, o Farioli, como eu já disse aqui, ignorou completamente o João Afonso quando falou dos reforços, o que deu a entender que o João Afonso seria mesmo para a equipa B, e depois de também não ser sequer convocado para o jogo com o Hibernian, dá mesmo a impressão que vai ser para a equipa B, que Farioli não conta com ele, pelo menos para já. Em relação ao Granás, é verdade que ele tem mais qualidade, é muito falado dessa questão, compara-se muito até ao Odegaard, é um jogador que cresceu muito, era para ser suplente do Froholt, mas chegando agora o Inbeom, fechando aqui o meio campo, havendo ainda a possibilidade do Eustáquio também ser incluído no grupo, sendo esse jogador que eu acho que o Porto pode aproveitar o facto de ele também ser um jogador a Porto e que vai ser um líder de balneário. Portanto acho que ele é importante para o Porto. Se o Porto conseguir convencê-lo, e acho que ele quer, eu acho até que é mais a ele que quer convencer o Porto a ficar, mas se ele aceitar ser a quinta opção ali no meio campo, a quinta não, a sétima opção no meio campo, acho que é uma excelente opção, porque é um líder de balneário. E o Eric Granás vai ter muito pouco espaço. Eu acho que ele vai andar pela equipa B, o que acaba por também roubar espaço depois a outros jovens que podem aparecer, se bem que, por exemplo, contra o Hibernian jogou o Tiago Silva, não jogou o Granás. Portanto, eu nem sei se não há aqui jogadores da equipa B que estão à frente dele, porque Farioli já os conhece. Vamos ver, isto aqui no estágio em Inglaterra, com certeza vamos ter mais conclusões e mais confirmações. Também a lista depois que Farioli para a semana vai cortar, vamos perceber perfeitamente quem são os jogadores que ele conta, dos jovens que estão incluídos na equipa. Embora eu acho que ele não vai contar com muita coisa, acho que os vai usar sempre como, e ele próprio dizia, como jogadores que trazem competitividade aos treinos. É mais por aí que ele vê estes jovens. Mas acho que, olhando para este perfil do Granás, sendo um craque e sendo uma jovem promessa, ainda assim acho que se fecha aqui várias oportunidades para ele entrar na equipa. E também perguntar-te o que é que achas, mas é possível que o único grande reforço que o Porto tinha até aqui, verdadeiramente para a equipa principal, era o André Silva, e agora tem o Inbeom também, e
o Granás meio que, como o João Afonso, são apostas muito de futuro ainda. E o Porto vai ter mesmo agora um super estágio durante uma semana. Isto faz-me lembrar, em janeiro tivemos um mini estágio no Algarve, agora é um super estágio. É uma semana onde Farioli vai ter ali muitas opções, são 35 jogadores, muitos deles não vão ficar na equipa, e ainda faltam ali com certeza alguns reforços, e falta claramente o Diogo Costa, e não sei se hoje está aqui, eu não sei se ele vai ou não integrá-lo na equipa, mas é um estágio que me surpreende, só vai ter um jogo amigável, já se confirmou quem vai ser o adversário, é o Birmingham, vai ser no sábado o jogo, se não me engano. E agora tem aquela questão que eu não entendo muito bem, é que o jogo é outra vez à porta fechada. Eu não sei muito bem qual é a vantagem do jogo à porta fechada, não sei se o Porto quer esconder aqui, não sei muito bem o que é que o Porto pode esconder nestes jogos. Pode ser mais pela questão, se calhar, de jogadores que podem estar em baixo rendimento por estarem provavelmente cansados, se calhar é para protegê-los, também para não haver aqui conclusões em relação aos jogadores. Mas para nós que estamos a ver de fora e que estamos aqui ansiosos por ver jogos do Porto, vamos ter que esperar pelo jogo com o Aston Villa, que não vai ser um jogo nada fácil. O Porto vai aqui subindo o nível, porque o Birmingham é da segunda divisão de Inglaterra, o Hibernian também sendo da Escócia não é tão forte, mas o Aston Villa é um adversário de respeito. Vai ser aqui um aumento de dificuldade muito grande de uma semana para a outra, mas aí já vamos poder ver a equipa, já vai ser o jogo, claro, já vai ser com o estádio cheio e vai ser transmitido também na televisão. Mas essa questão do Birmingham, eu acho que vai dar muitas pistas, ligando o que aconteceu com o Hibernian com o que vai acontecer com o Birmingham, podemos tirar várias conclusões sobre aquilo que Farioli vai fazer esta época. Só que mais uma vez à porta fechada, vamos ter que ficar aqui também atentos nesse jogo, a tentar encontrar todas as informações, procurar aqui pelos jornais, por todo lado, onde é que podemos encontrar, pelo menos ficar a saber quem é que joga. Como eu dizia no jogo com o Hibernian, chegamos ali a várias conclusões como esta, de que João Afonso e Granás provavelmente não contam para Farioli. E atenção que o Granás não jogou e ainda não tinha chegado o Imbeom. Chegando o Imbeom, imaginem que ele chega agora durante o estágio e até pode já jogar. Sabemos que Farioli não tem problemas em integrar logo os reforços, se eles estiverem em boa forma física, e colocá-los logo a jogar. Pode mesmo fechar-se a porta para o Granás, ou então imaginemos que o Granás joga no jogo com o Birmingham, nem que sejam uns minutos. Vamos ficar aqui com a certeza que provavelmente então ele vai continuar na equipa. Portanto, há aqui bastantes conclusões que vamos tirar deste estágio e que Farioli também, mais que nós, até vai tirar. Nós vamos tentar descobrir aqui, mas a questão do jogo à porta fechada dificulta-nos aqui um bocado e aumenta-nos aqui a ansiedade para ver a equipa, que ainda não vimos a equipa a jogar oficialmente. E já agora eu hoje vi declarações, não sei se viste, do William Gomes, com muita ambição para a próxima época, e a dizer que está a correr muito bem este início. Acredito que sim, ele ainda não marcou golo no jogo com o Hibernian, mas também pedi muito, ele não jogou nem a titular. E eu hoje vi uma curiosidade interessante em relação ao William Gomes. Não sei se viste que o irmão dele assinou, se não me engano, foi pelo Salgueiros. Eu não sabia nem que o William Gomes tinha um irmão mais velho que também joga. Com certeza não terá a mesma qualidade, acho eu, porque não está num clube tão grande como o William Gomes, mas ao que parece eles dão-se muito bem, têm treinado juntos, antes da pré-temporada treinaram juntos, e isso pode ser também um fator. Eu lembro que o William Gomes logo no início da pré-temporada disse que ia ficar no Porto, não queria nem ouvir falar das propostas do Arsenal. Pode ser que o irmão dele tenha um peso aqui e, portanto, podemos ter um William Gomes mais forte ainda esta época. Eu, por acaso, acredito, mesmo antes de saber disto do irmão dele e mesmo antes de ver as declarações dele a negar o Arsenal, sempre achei que o William Gomes tinha muito a ganhar esta época, com Champions League, já mais entrosado na equipa. Não nos podemos esquecer que o William Gomes foi adaptado por Farioli àquela posição de extremo-direito, foi a primeira vez que ele jogou ali a época passada, e fez a época que fez. Imaginem agora, e eu até colocava esta possibilidade, se PP fosse vendido para a Roma, parou um pouco de se falar sobre isso, ainda assim acho que é possível. PP, como eu digo aqui muitas vezes, PP é um dos jogadores que está na calha para sair, apesar de tudo. Sem PP o William Gomes ia ganhar um outro estatuto, ainda por cima ali do lado direito, portanto acho que vai ser uma época de afirmação dele e precisamos muito, porque como vimos no jogo com o Hibernian, continuam os problemas de finalização, ao que parece, ao que tudo indica, e o William Gomes é o grande goleador da equipa enquanto Samu não estiver disponível. Já agora falando de Samu foi para a Inglaterra com a equipa, o que é um sinal de que eu acho que ele vai recuperar até mais rápido, mas também da importância dele na equipa. Basta ver, por exemplo, que Vasco Sousa não foi para a Inglaterra. Eu não sei se isto não será um sinal de que uma vez recuperado, ele não seja outra vez emprestado a outro clube. Não sei se ele vai fazer parte dos planos para o Farioli, mas enfim, isto são coisas para analisarmos nos próximos vídeos. Por hoje acho que é isto. Eu volto amanhã com mais um vídeo para analisarmos toda a atualidade do Porto. Vamos ficar aqui atentos ao mercado de transferências. Acredito que possa, estas semanas, haver aqui mais agitação. Como eu digo, pelo menos um ponta de lança o Porto pode fechar, para depois também
espero eu que o lateral esquerdo seja a surpresa no dia 25, portanto é possível que chegue pelo menos mais um reforço além do Inbeom, e vamos continuar aqui atentos. Eu volto amanhã com mais um vídeo, e só antes de terminar o vídeo pedir-te aquilo que peço sempre, que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante também para que o vídeo entregue para mais gente, e não te esqueças de subscrever o canal rumo a essa meta de 14 mil subscritores, estamos quase a atingi-la. E de resto já sabes, análise ao Porto, diária e sem filtro, é só aqui. Um abraço e até amanhã.